Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Felipe Investe, um canal onde nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia. E no vídeo de hoje eu quero falar da parábola das 10 virgens. Esse texto está em Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Só lembrando que eu vou usar o texto para trazer um ensinamento do ponto de vista financeiro, ponto de vista de bens e posses, o que nós podemos colocar em prática na nossa vida para termos prosperidade. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então é uma parábola muito interessante, onde conta a história de 10 virgens, que elas esperavam um noivo. Caso era uma festa de casamento lá em Israel, o costume é que o noivo vinha com o cortejo da sua casa até a casa da noiva, e lá entrava e realizava uma festa. Só que as amigas da noiva, as virgens, elas ficavam com lamparinas esperando o noivo chegar, para quando ele estivesse se aproximando, elas se encontrassem com ele. Elas fariam um caminho e ele passaria pelo meio, cada uma com as virgens, no caso, cada uma teria uma lamparina, onde elas estariam iluminando o caminho para o noivo passar. O texto diz que havia 5 loucas e 5 prudentes. A princípio, nós começamos a ler o texto e não identificamos uma diferença, apenas a diferença que o autor especifica, mas elas estavam do mesmo jeito. Todas estavam vestidas da mesma forma, todas tinham uma lamparina, só que 5 delas tinham uma vasilhinha com um azeite reserva. A que tinha esse azeite reserva é que foram consideradas as prudentes. Essa era a única diferença delas naquele momento. Mas se o noivo chegasse ali, naquela hora, todas entrariam para a festa, porque todas estariam preparadas com as suas lamparinas acesas. Só que algo aconteceu. O noivo demorou a chegar e elas pegaram no sono, elas dormiram, até que ouviram a voz: Lá vem o noivo. Todas se levantaram e se prepararam para receber o noivo. Aí é que se identificou a diferença das prudentes para as loucas. E muitas vezes em nossa vida nós estamos vivendo normal com as pessoas que estão do nosso lado e aparentemente todas as pessoas estão organizadas financeiramente. Você vê aquela pessoa com um carro, com uma roupa bonita, aparentemente ela está organizada financeiramente, só que é no momento da dificuldade é que se é revelado a fragilidade daquela pessoa, se ela está preparada ou não, se ela vai conseguir passar pela dificuldade ou se ela vai sofrer, se ela vai padecer naquela dificuldade. Um dos primeiros ensinamentos que nós extraímos desta parábola é que nós devemos ter reservas. As prudentes, elas tinham reservas, elas tinham um azeitezinho na vasilhinha preparado justamente para que, se isso acontecesse, o quê? O imprevisto. E o imprevisto é uma coisa que sempre acontece. Às vezes você pode até usar uma desculpa: estou passando
por esta situação difícil, porque aconteceu um acidente, meu filho ficou doente, ou eu perdi o emprego. Coisas como essas sempre vai acontecer na sua vida. Por isso, a importância de se ter uma reserva financeira. E nós entendemos que agir de maneira prudente é ter uma reserva financeira. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz que na casa do sábio há tesouro desejável e azeite, enquanto que o tolo consome tudo o que tem. Então, o sábio ele tem armazenado, o sábio ele está preparado para o futuro, assim como as virgens prudentes estavam preparadas para o futuro. Por isso, você também deve estar preparado. E o segundo ponto que nós vemos aqui é que as loucas pediram às prudentes um pouco de azeite e as prudentes falaram para ela: não posso, não vamos lhe ajudar, porque se a gente lhe ajudar, vai faltar para nós e para vocês também. Por isso nós não podemos ajudá-las. E aquelas mulheres ficaram desesperadas porque o azeite da lamparina delas havia acabado e o noivo já havia chegado. Já estava chegando, na verdade. E elas só entrariam na festa junto com o noivo se a lamparina delas estivesse acesa. E as prudentes disseram: vá lá e tente comprar. Naquele último momento, elas tentaram comprar azeite para poder estar preparada para receber o noivo. O segundo ensinamento que nós vemos aqui é que quem não tem reservas está dependendo de outras pessoas. Necessariamente vai depender de outras pessoas. Você tem o seu salário do mês e você consome todo aquele salário do dia 10. Pronto, você recebeu o dia 1º do mês, dia 10 você já não tem mais nada. Qualquer coisa que acontecer, você vai precisar de outra pessoa para lhe ajudar. Acabou um gás, o carro quebrou, acabou gasolina. Quando você não pede emprestado a alguém, você usa o cartão de crédito, você pede emprestado ao banco. E quem tem dívidas está frágil, está suscetível a, quando os problemas vierem na sua vida, lhe prejudicar. A reserva financeira, ela já lhe ajuda nesses momentos difíceis. Por isso que nós devemos aproveitar esta parábola, que é tão interessante, e colocar em prática na nossa vida no ponto de vista financeiro. Nós devemos ter reservas, porque se nós não tivermos uma reserva, estaremos dependendo de outras pessoas, na confiança que aquela pessoa vai nos ajudar. E se acontecer o que aconteceu na parábola, as prudentes não puderam ajudar as loucas. Você talvez confie no seu pai, na sua mãe, que quando você estiver passando por uma dificuldade, eles vão lhe ajudar, ou no seu irmão, no seu amigo, no seu patrão, ou no cartão de crédito. Já vi pessoas que confiam no cartão de crédito. E uma certa pessoa que estava conversando comigo, ele tinha o costume de pagar a fatura do cartão de crédito para, com o cartão de crédito, pagar as contas do mês. Só que ele estava fazendo isso em vários cartões e as instituições financeiras, elas se conversam. Elas veem o seu comportamento e elas vendo aquele comportamento quando ele pagou a fatura do cartão e ele foi comprar outras coisas, o banco diminuiu o limite dele e ele não conseguiu comprar, ele não conseguiu pagar suas dívidas, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele pagou o cartão para, com o cartão, pagar as outras coisas. Então ele ficou numa situação muito difícil. Por quê? Porque ele não tinha reservas e estava dependendo de uma instituição financeira que era o banco para suprir a sua necessidade. Por isso que é importante ter reservas, para que você, quando precisar pedir emprestado a alguém, você peça emprestado a você mesmo. E a terceira coisa é que quem não tem reservas pode passar por muitos problemas. E aquelas virgens, elas não participaram da festa, porque elas foram comprar azeite. Quando elas voltaram com azeite, o noivo já havia chegado, já havia entrado na festa, todo mundo já estava participando da festa. Quando elas bateram na porta, elas foram impedidas de entrar. E quando você não tem reservas, você perde muitas oportunidades na sua vida, oportunidades de ter uma vida mais tranquila, oportunidade de fazer um bom negócio, de comprar alguma coisa que você já sonha. Não tendo reservas, você perde estas oportunidades. Amém? Então, é este ensinamento do ponto de vista financeiro que eu quero trazer para vocês. Se gostou do vídeo, já dá um like, já compartilha com outra pessoa. E se você ainda não entende quais são os princípios bíblicos para ter uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus, na descrição deste vídeo tem um link
clique lá e conheça quais são os princípios para que você tenha essa vida próspera. Eu criei um curso justamente falando sobre isso, especificando eles, todos eles, e como você pode colocar em prática na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.